Olá, meus irmãos, tudo bem? Quanto tempo, né, não nos vemos? Infelizmente, em função do tempo que nós estamos vivendo, dessa situação de pandemia, não estamos podendo nos encontrar presencialmente. Mas como nós temos feito todas as quintas-feiras, vamos nos encontrar por aqui e através deste canal nós vamos continuar o nosso estudo baseado em Provérbios. Iremos aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus, iremos, de alguma forma, aplicar esses ensinamentos preciosos na nossa vida. Como a gente tem dito, né, o livro de Provérbios é este livro de conselhos para que a gente possa viver melhor. Mas nós só podemos, de fato, viver melhor se a gente adquirir a sabedoria que ele nos apresenta. E ele vai nos dizer que a sabedoria ela só é possível para aqueles que temem a Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos assimilar estes ensinos, assimilar estes conselhos, aplicá-los em nossas vidas, tendo a consciência, tendo a compreensão de que nós precisamos, além de assimilar os ensinamentos, nós precisamos obedecer ao nosso Deus. Nós precisamos reverenciar ao nosso Deus, porque somente teremos, de fato, sabedoria, ou seja, iremos viver com sabedoria, se isso estiver alinhado ao temor ao Senhor. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia neste momento, no livro de Provérbios, capítulo 12. Vamos continuar com o nosso estudo, iremos fazer a leitura toda e em seguida uma pequena reflexão. Provérbios, capítulo 12. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí e estivesse acompanhando comigo neste momento, para que a gente possa aprender a partir deste texto. É uma leitura um pouco longa, eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que você assimile o máximo deste tempo. Provérbios capítulo 12, está registrado assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem o coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida de seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás das coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que das suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. As palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama tolice. O homem esforçado dominará,
mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará a sua própria caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. Pois bem, meus irmãos, meus amigos, a partir deste texto eu queria fazer algumas reflexões, como eu já disse com vocês, e a primeira reflexão que eu quero fazer é mostrar para os irmãos, para os amigos, que este texto ele começa com uma pequena introdução. Do versículo 1 até o versículo 4, nós temos uma introdução em que o sábio fala de assuntos que ele vem tratando em todo o livro. Durante esses 4 assuntos que aparecem nos 4 versículos, são assuntos que cobrem todo o livro de Provérbios. O primeiro assunto, que é o versículo 1, ele fala a respeito de... ele desafia o leitor, ele desafia aqui a quem tem contato com este texto a buscar a sabedoria, a querer a sabedoria, né? Já também aconselha o leitor a respeito da tolice, a respeito da loucura. Ele repreende a tolice, né? Ele repreende a loucura. Já no versículo 2, ele fala sobre o envolvimento do próprio Deus nas questões humanas. Olha só o que fala: quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ou seja, Deus não é um Deus que abandonou a humanidade. A fé cristã não é uma fé cristã que acredita, por exemplo, no deísmo, naquela ideia de que Deus criou o universo, estabeleceu leis para o universo e se retirou do universo. Criou a Terra, né? Por exemplo, colocou os seres humanos no planeta Terra e deixou os seres humanos a viver à própria sorte. Não, o texto nos diz que o Senhor ele está envolvido com a história da humanidade, de tal forma que aqueles que procuram fazer o bem, estes são favorecidos por Deus, mas aqueles que vivem praticando o mal, estes são condenados, estes são deixados por Deus, né? Deus cobra uma postura correta das pessoas. A terceira observação que o texto faz é a respeito de que a justiça e a recompensa e a perversidade elas são recompensadas. A justiça e a perversidade são recompensadas conforme cada uma, né? Que é o versículo 3. Né? Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Né? Então, quem procura viver com maldade irá sofrer as consequências da sua maldade, mas aquele que procura ser justo irá receber a recompensa da sua justiça. Que aqui no texto fala que é o quê? É ser estabelecido ou não. É permanecer, é viver, né? É estar bem ou não, né? E a quarta fala a respeito observações a respeito da vida, que aí vai falar em relação ao relacionamento conjugal, mas neste caso aqui fala especificamente do relacionamento conjugal, mas tem a ver com todas as questões da vida humana, né? A respeito das coisas do cotidiano, vamos dizer assim. É essa introdução que o sábio faz neste capítulo, cobrindo esses assuntos, que são assuntos que falam a respeito que são encontrados em todo o livro. Se você fizer uma leitura do 1 até o 31, você vai perceber esses assuntos sempre aparecendo, né? E aí depois, o sábio ele vai falar a respeito das nossas palavras. Esse é o principal assunto do capítulo 12. A respeito das palavras, a respeito daquilo que a gente fala, né? A respeito das palavras verdadeiras, as palavras justas e as palavras falsas, as palavras mentirosas, as palavras enganadoras. E os versículos que falam sobre isso é o versículo de 5 a 8, você pode anotar e conferir depois com calma, versículos de 13 a 23, versículo 25 e versículo 26. Vou repetir, versículos 5 a 8, 13 a 23, 25 e 26. Estes versículos, o sábio está tratando exatamente dessa relação entre as palavras verdadeiras, as palavras
boas, as palavras que produzem vida, e as palavras falsas, as palavras mentirosas, as palavras desonestas. E este, como eu disse, é o principal tema do capítulo 12, e aí o sábio vai mostrar que as palavras justas, as palavras retas, sábias, prudentes, as palavras verdadeiras, pacificadoras e boas, são esse tipo de palavra que aparece nesses versículos. Vou repetir: as palavras justas, retas, sábias, prudentes, verdadeiras, pacificadoras e boas. Esse tipo de palavra, ela resulta em justiça, ela resulta em liberdade, em elogio. Essas palavras, elas resultam em lucro, elas resultam em cura, resultam em alegria, discrição, encorajamento, e Deus tem prazer nessas palavras. É muito interessante isso, porque olha só, eu quero destacar especificamente o versículo 25 deste texto. Nós poderíamos falar sobre todos eles, mas eu quero destacar o 25, porque olha o que fala o versículo 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Olha só que interessante, como que eu posso dizer, como que é relevante, como que é contemporâneo este versículo. Extremamente contemporâneo. A ansiedade, um contexto de ansiedade, pode abater alguém, pode levar alguém à morte, mas uma boa palavra traz alegria. É muito interessante porque nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, estamos preocupados com a nossa saúde, preocupados com a economia, preocupados com uma série de coisas. Algumas pessoas estão começando a ficar entediadas por ficar em casa, né? Aquelas que estão guardando a quarentena, estão entediadas por ter que ficar em casa, cansadas, começam a estressar. Eu estava escutando hoje no rádio, por exemplo, as pessoas que estavam apresentando o programa falando que ela era uma pessoa que tinha família, então ela ficava preocupada porque os familiares dela já não estavam aguentando ela mais. E aí um outro apresentador do programa falou assim: olha, pelo menos eu acho que pior é para mim, que moro sozinho e eu não estou me aguentando mais. Eu já estou cansado de mim. Por quê? Porque a gente está vivendo essa situação. E aí o texto nos diz o quê? Que uma boa palavra traz alegria. Nós estamos até fazendo uma campanha nas redes sociais, por exemplo, principalmente lá no grupo da juventude. Nós disponibilizamos alguns números de alguns irmãos e pedimos para que os jovens liguem, para que os jovens telefonem para alguns irmãos, dê um oi, perguntar como estão, conversar um pouco, para exatamente fazer isso, levar uma boa palavra, uma palavra que produz alegria ao coração do irmão. Você, jovem, te incentivo a fazer isso. Os outros irmãos também devem fazê-lo. Sempre lembrar de mandar uma mensagem, ligar para a pessoa, dar uma boa palavra, uma palavra que produz alegria ao coração daqueles que estão ansiosos. Porque pode ser que essa palavra poupe a vida de alguém. É isso que o texto está nos falando. Pode ser que uma boa palavra produza uma alegria que vai poupar a vida de alguém que estava tão ansioso, que às vezes estava a ponto de ser abatido, estava a ponto de morrer de ansiedade. É isso que nós precisamos preocupar. Agora, já as palavras ruins, né? Nós falamos agora das palavras boas, né? Que produz tudo isso, mas as palavras más, as palavras de discórdias, distorcidas, tolas, mentirosas, maldosas, impensadas, palavras descontroladas e conspiratórias, elas produzem engano, elas machucam as pessoas, elas acabam pondo em descrédito e trazendo problemas para aquele que profere essas palavras, e essas palavras são rejeitadas por Deus. Mas não é só a palavra que é rejeitada, a pessoa que profere essas palavras são rejeitadas por Deus. Quero repetir isso. Palavras más, distorcidas, tolas, mentirosas, maldosas, impensadas, descontroladas e conspiratórias. São estes tipos de palavras que aparecem nos textos, nos versículos que eu destaquei no início, que depois você pode conferir com calma. São esses tipos de palavras que aparecem neste texto. E aí o texto vem nos dizendo que essas palavras, ao serem proferidas,
elas podem produzir engano, elas machucam as pessoas, elas acabam colocando em descrédito a pessoa que profere esse tipo de palavra, e a pessoa que fala assim é rejeitada por Deus. Percebem os prejuízos que uma palavra ruim pode produzir nas nossas vidas e na vida da nossa sociedade, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja? Por isso que nós precisamos ser verdadeiros, precisamos falar palavras de vida, palavras boas, palavras sábias, palavras doces, que produzam alegria ao coração daqueles que ouvem, que faça crescer, que edifique aqueles que a ouvem. E aí o texto continua, e aí ele tem um outro assunto que ele trata também. Ele trata de dois assuntos principais. Depois de fazer aquela introdução, ele trata de dois assuntos principais, que é a relação entre as palavras boas e as palavras más, e agora ele faz uma relação entre o trabalho e sua recompensa, bem como a preguiça, a falta de trabalho e os seus prejuízos também. São os versículos 9 a 12, versículos 24 e 26 a 28. Versículos 9 a 12, versículo 24 e versículos 26 a 28. E aí ele vem nos mostrando o seguinte, que ter comida suficiente e desfrutar de uma posição na sociedade, isso deve ser proveniente do trabalho diligente. A gente ter fartura, a gente ter reconhecimento, alcançar alguma posição na sociedade, isso deve ser proveniente do trabalho diligente. Isso é muito importante, porque ele vai falar também que ele deve ser proveniente do trabalho diligente, do esforço, porque ele não deve ser esse alcance social, vamos dizer assim, esse reconhecimento social, não deve ser adquirido, por exemplo, como um faz de conta, como algo que de fato não estabeleça, que não diga aquilo que realmente você é. Olha só o que fala o versículo 9. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. Percebe? É melhor você ser modesto, você ter menos, você viver uma vida simples. É isso que o texto está dizendo. É melhor você viver uma vida simples e fazer o seu trabalho do que você se engrandecer e não ter nem o que comer. Eu lembro de um ditado muito antigo que fala assim, aquele tipo de gente que vive o luxo e padece o bucho. É meio estranho, mas é porque eu lembrei de um ditado que eu ouvi desde a minha infância. Tem muita gente que é assim, quer ter um status social, quer mostrar para as pessoas uma posição que de fato elas não têm. E aí, às vezes, hoje em dia, principalmente no mundo consumista em que nós vivemos, nós percebemos, por exemplo, muitas pessoas se endividando, contraindo dívidas altíssimas, dívidas assustadoras, para manter um padrão de vida que ela não tem condição de manter, mas que ela acha que ela precisa manter porque a sociedade exige dela esse padrão. Porque ela precisa ter uma roupa de tal marca, um celular de tal marca, o carro e por aí vai. E aí, às vezes, a pessoa está passando necessidade de questões básicas para poder manter um padrão que, de fato, ela não tem. Isso é problemático. Então, o texto fala assim, mas então é melhor você ser modesto. Viva com mais simplicidade. Viva com mais simplicidade. Se você não pode ter, não tenha. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa impressionar ninguém. É isso que o texto está falando. O texto fala também que vamos dizer assim, igual eu já disse, a riqueza adquirida, né, que a riqueza que provém do trabalho diligente, essa Deus abençoa. Mas o texto está falando, a riqueza adquirida diligentemente é uma riqueza abençoada por Deus. O texto, nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Mas também o trabalho, ele deve ser justo. Ele deve ser justo com as pessoas e até o texto vai dizer até mesmo com os animais. Versículo 10 vai dizer que o homem justo, ele cuida dos seus animais. Ele cuida dos seus animais, ele não explora dos animais. É muito interessante isso, porque no mundo em que nós vivemos uma exploração desenfreada da natureza. Aqui fala dos animais, mas nós podemos ampliar. O ser humano, ele explora de uma forma desenfreada a natureza, os recursos naturais. E aí o que acontece? Vai chegar um momento em que os recursos vão começar a faltar.
Então, isso é falta de sabedoria. Porque, pegando o texto, o homem justo, ele cuida dos animais porque ele vai precisar dele amanhã. Se ele explorar o seu animal, mas não der uma boa alimentação, não der descanso para os animais, naquela época o animal ele era importante para o trabalho, se ele não desse uma boa alimentação, descanso, cuidados necessários com aquele animal ia morrer. E quem é que ia fazer o trabalho que aquele animal fazia? Ele ia tomar prejuízo. Percebem? Então, ainda hoje, nós precisamos consumir com responsabilidade. Porque se a gente continuar explorando a natureza da forma como estamos fazendo, vai chegar um momento em que ela não vai poder produzir mais. E aí aquilo que nós precisávamos ter dela, nós não mais teremos. Outra questão também, que o texto fala no versículo 11, olha só o que fala: o que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas o que corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. Pegando essa mesma ideia que eu falei anteriormente de tentar demonstrar uma coisa, um padrão de vida que você não tem, existe a questão também de pessoas que correm atrás de coisas que são supérfluas, correm atrás de coisas que são inúteis, que não, de fato, traz a ela aquilo que ela necessita. Às vezes a pessoa quer alcançar um padrão social elevado e ela corre atrás disso a todo custo, mas perde contato com a família, perde a noção da própria vida dela, que é o que Jesus vai falar, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. A alma ali, a gente acha que é a pessoa não ser salva e ir para o inferno. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando a pessoa perder a própria vida. A pessoa viver de tal forma que ela quer adquirir riquezas, que ela quer ganhar o mundo, mas ela perde a si mesma. É isso que Jesus está falando, e o texto está nos mostrando isso. Pessoa que corre atrás daquilo que é supérfluo, daquilo que é inútil. E também imitar os esquemas ímpios de outras pessoas. Versículo 12, diz assim, o ímpio quer viver do que caçam os maus. Nós não devemos fazer isso, nós não devemos adquirir as coisas imitando o ímpio, que vive conforme os maus. Nós não devemos viver conforme os maus. Nós não devemos querer adquirir o suprimento das nossas necessidades conforme aqueles que o fazem desonestamente, que o fazem de forma injusta. E, por fim, nós também não devemos ser preguiçosos. Nós devemos trabalhar diligentemente. Versículo 24 fala assim: o homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Versículo 27, o preguiçoso não assará a própria caça. O preguiçoso é esse que não tem coragem nem de assar a própria caça, né? Não tem coragem de preparar o alimento. O alimento está lá, mas ele fica com fome porque está com preguiça de fazer, de cozinhar. É isso que o texto está falando. Então também nós não devemos ser preguiçosos. Precisamos adquirir o suprimento das nossas necessidades, que é o alimento. Precisamos, se for o caso de termos algum reconhecimento na sociedade, que seja por causa do nosso trabalho diligente, abençoado por Deus, conforme Deus quer que façamos. Nem para mais, nem para menos, mas equilibrado. Porque fazendo assim, vivendo de maneira justa, versículo 28, nós teremos vida, porque no caminho da justiça não há morte. Então, são estes ensinamentos que o texto nos traz, né? Que você possa aplicá-lo na sua vida, que nós possamos aplicá-lo nas nossas vidas. Não perca tempo, discuta com a sua família sobre esses assuntos, como que isso pode ser aplicado na prática, no dia a dia de vocês, e que assim você possa crescer, você possa adquirir a sabedoria vinda dessas escrituras sagradas, temendo a Deus, e assim você vai ser grandemente abençoado pelo nosso Deus. Que Deus te abençoe. Fique com Deus e até a próxima.